Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês as principais notícias do São Paulo, como o jogo que acontece hoje contra o Juventude. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu like. É preocupação com o departamento médico que se fala? Então segura essa. O jovem atacante Luca, de 18 anos, fez ressonância magnética antes do time viajar e detectou lesão muscular na coxa esquerda. É um desfalque. Assim como Lucas Moura e Oscar, que ainda seguem de fora. Com isso, Hernan Crespo deve mandar a campo praticamente o time que jogou a maior parte do tempo no clássico contra o Corinthians. Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Alisson e Wendel. Luciano e André Silva. A batalha é se distanciar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está 5 pontos à frente do Juventude, que é o 18º colocado na tabela de classificação. O duelo em Caxias do Sul vai ser hoje, a partir das 7 da noite. O tricolor defende um tabu de 18 anos como visitante contra o time gaúcho. Desde 2007, o Juventude não derrota o São Paulo jogando em casa. Naquela oportunidade, o tricolor já tinha conquistado o título brasileiro por antecipação. Mas a vitória não evitou o rebaixamento do Juventude ao final de 38 rodadas. De lá para cá, no Alfredo Jaconi, o time paulista acumula 2 vitórias e 3 empates. Apesar do tabu, lá nunca é fácil. Ele sempre que a gente foi jogar lá, foram sempre uns confrontos muito difíceis. Eles são um time muito forte e pois a gente só ir lá e fazer nosso trabalho, fazer as coisas que a gente vem fazendo da melhor maneira, as coisas certas. O trabalho do treinador acho que está se refletindo muito na gente. Depois de 4 derrotas e 1 empate no campeonato, o tricolor reencontrou o caminho da vitória no Majestoso. Ganhar o clássico contra o Corinthians enche o São Paulo de moral para esse desafio no sul do país, mesmo com o departamento médico vivendo uma quase superlotação. São Paulo do Alfredo Jaconi, um é o 14º, o outro é o 18º. O Juventude está numa situação mais complicada que o São Paulo, que o São Paulo embalou, né? Fim de semana venceu uma situação mais complicada que o São Paulo, que o São Paulo embalou, né? Fim de semana venceu e jogou bem contra o Corinthians. Sim. Foi ali um dia que todo mundo fez bem sua parte, fez uma boa apresentação e deu tudo certo. Agora o São Paulo tem uma difícil missão, porque jogar no Alfredo Jaconi, o São Paulo não tem um retrospecto bom. Eu acho que quase nenhum clube tem. E as vitórias que o Juventude tem nesse Brasileirão justamente foram em sua casa. Mesmo com os desfalques, dá para o São Paulo conseguir alguma coisa? Acho que dá, Isa, porque assim, se a gente olhar o retrospecto recente do São Paulo, Sim. Foram 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra o Flamengo, mal. Muito mal. Até porque o Flamengo não deixou o São Paulo jogar, sobretudo no primeiro tempo. Né? Eu acho que passa mais por aí. Tinha um adversário muito forte do outro lado, jogando diante da sua torcida no Maracanã. Contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo poderia ter vencido o jogo. Poderia. Mesmo jogando em Bragantino. Bragantino. Tinha melhorado. Tinha melhorado. Fez um primeiro tempo muito bom, sai na frente naquela partida, toma um gol ali por volta dos 40 minutos do segundo tempo, se desestrutura emocionalmente, quase toma virada ainda no primeiro tempo, toma virada no segundo tempo, num lance de infelicidade do Alan Franco, né? A bola desvia nele, no gol do Andrés Hurtado, e aí volta a empatar a partida com o André Silva, que faz um papel muito bom. Assim, se a gente olhar para as últimas 2 partidas, 2 gols cada dos atacantes do time, Luciano e André Silva. Né? O Luciano jogando como atacante, como um segundo homem no ataque do tricolor paulista. A questão aí, né, Isa, das lesões, né? Como sempre no São Paulo. Né? Lucas tem uma lesão muito mais grave do que se imaginava no primeiro momento. E o Oscar quebrou 3 vértebras. Não consegue ter sequência também o Oscar. Não. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Assim, é um jogador que veio de uma liga muito menos competitiva, né? Que é o futebol chinês. E jogou muito tempo por lá, né? Então o nível de exigência é muito maior aqui no Brasil. Imagina, então, em relação às principais ligas da Europa, como a Premier League. Ele jogou na Premier League, né? Jogou no Chelsea. Então, assim, tem problemas físicos. Embora essa lesão na lombar ali não tenha sido provocada por uma questão muscular. Claro. Foi um trauma, né? Um lance que para mim não foi pênalti, Não, do você não Martins. Né? O que você acha?
Também não foi pênalti, acho que é acidente de jogo ali, de trabalho, contato, faz futebol, parte. esporte de Mas contato. você vê o quanto, não sei se ele é frágil, mas, poxa, ele quebrou 3 vértebras, claro que é um lance ali de infelicidade, mas ele é bem frágil. Uma lesão bem complicada, vai demorar para Vai demorar, essa lesão não tem o que você fazer ali, você não consegue muito fazer fisioterapia, você tem que ficar paradinho e esperar as vértebras colarem. Exatamente. Então é um problema grave aí que o Hernan Crespo já enfrenta nessa segunda passagem dele pelo São Paulo Futebol Clube. Acho que o São Paulo é favorito, mesmo jogando o Alfredo Jaconi. O São Paulo vem aí, como se diz no economês, num viés de alta, e o Juventude é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Sofreu 28 gols, foi goleado por 4-0 no último domingo, impiedosamente, pelo Cruzeiro. Surgiu mais um problema para o técnico Crespo? Surgiu sim, Michele. Prometi, vou entregar aqui a informação para vocês aí discutirem daqui a pouquinho. Mas o atacante, o jovem Luca, sentiu um problema ontem ali na coxa, depois do treino do São Paulo, penúltimo treino, né? Antes da viagem para Caxias do Sul, onde o tricolor enfrenta amanhã às 7 da noite o Juventude, jogo dificílimo que vai acontecer por lá. Ele sentiu ali um problema tal, hoje realizou exames de imagem, né? E a ressonância magnética acabou diagnosticando uma lesão no adutor dessa coxa esquerda. Portanto, o Luca está fora dessa partida e ele se junta aí a outros nomes que estão no departamento médico do São Paulo. No mais recente, o Oscar, que durante o jogo do último final de semana no Majestoso acabou então tendo 3 fraturas nas vértebras lombares, acabaram acontecendo, e ele, portanto, está aí seguindo as recomendações médicas, não pode jogar por um período de até 2 meses. Então o Crespo ganha mais esse problemão. O Luca, que foi um grande jogador aí na Libertadores desse ano para o São Paulo, foi uma boa alternativa ao então técnico Subeldia e poderia ser também ao Hernan Crespo, que vai buscar uma vitória fora de casa aí bastante importante para o São Paulo, que apesar de ter vencido o Majestoso, esse clássico contra o Corinthians no final de semana, está numa situação bem cômoda na tabela aí, apenas na 14ª posição, a 2 pontinhos do Santos, que abre a zona do rebaixamento. Então, mais um problemão aí para o Hernan Crespo, que não pode contar com o Luca, com o Oscar, também com o Luiz Gustavo, com o Lucas Moura, Luca, enfim, todo mundo aí no departamento médico. E só para complementar, Mi, a entrada passada falando um pouquinho aqui sobre esse jogo, o Flamengo agora há pouco anunciou o Saúl Ñíguez, que é do Atlético de Madrid, estava emprestado ao Sevilha, ele que fechou contrato aí com o Flamengo, meio-campista até 2028, o Flamengo se reforçando para a temporada. Tá certo? Eu volto com vocês. Se alguém estiver vindo para Bragança, traz uma blusa, viu, gente? Porque tá frio por aqui, 17 graus nesse momento e deve esfriar até 9h30 da noite. Beijo para vocês. Tchau, bom trabalho, Má. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa, que foi aquele que mais queimou o seu filme com toda a confusão vivida no Atlético nas últimas horas. Quero acrescentar também que o Scarpa foi acompanhado bem de perto pelo São Paulo. Posso assegurar que no tricolor o Scarpa seria visto como uma grande contratação. Pois bem, primeiro quero falar sobre a situação do Scarpa no Galo. Ele é apontado por dirigentes e também por homens do departamento do futebol como o grande articulador de toda essa rebelião, que quase culminou numa debandada de jogadores do Atlético. Desde a semana passada, quando eu informei sobre 2 reuniões entre jogadores e dirigentes, era o Scarpa o mais revoltado com a falta de pagamento e de cumprimento das promessas que haviam sido feitas pelo Atlético. O Scarpa levou o caso para uma notificação extrajudicial, embora não tenha tido a mesma coragem do Rony de procurar a justiça. Diante desse cenário, tenho certeza que ninguém no Galo vai admitir, mas o Scarpa perdeu, queimou o filme com dirigentes. Ouvi até que um dos acionistas cogitou a possibilidade de pedir a negociação do Scarpa para que ele saísse do grupo e não fizesse mais parte do elenco. A tendência é que exista uma composição, especialmente a partir da quitação de todas as dívidas que estão pendentes. O pagamento deve começar a ser feito a partir dessa quarta-feira. Onde é que o São Paulo entra nessa história? Em meio a todo um noticiário de ações e notificações, São Paulo foi avisado de que o Scarpa estava cogitando deixar o Atlético. E o Scarpa é muito bem avaliado pelo pessoal da comissão técnica e também pela diretoria. A única chance de o São Paulo levar essa história adiante é se o Scarpa conseguisse a rescisão do contrato via justiça, até porque ele já fez 14 partidas no atual Campeonato Brasileiro e somente via justiça que ele poderia estar autorizado para jogar em outro clube nacional, mesmo tendo ultrapassado o limite de 7 jogos no campeonato.
No fim das contas, com a promessa do pagamento das dívidas, a tendência é que o Scarpa continue por lá e abra mão dessa ação na justiça, o que inviabiliza qualquer possibilidade de transferência pro tricolor. Ah, só mais uma. Gustavo Scarpa e Lianco, ao que parece, andaram se desentendendo nas redes sociais. O Lianco chegou a fazer uma postagem falando o seguinte: família? Interrogação, jamais. Uma vez galo, 3 pontinhos. O Scarpa, a partir dessa postagem, escreveu o seguinte: incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, ídolo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. O Scarpa deixou essa postagem por 2 minutos e depois a retirou, já sabendo que ela seria alvo de muitos prints e ficaria eternizada. Agora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os 3 machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência. O Oscar, que custa R$1,5 milhão apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha R$1.300.000 por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação, para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos 3 te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentar. Torcedor, essas foram as notícias de hoje. Se inscreva no canal para ficar por dentro das principais notícias do São Paulo. Deixe seu like e também comente. O que você acha sobre o jogo de hoje contra o Juventude? E até a próxima.